Se você parar para pensar, o bloqueio do X, o antigo Twitter, né, com toda essa discussão que vem acontecendo no Brasil, não deveria ser nenhum tipo de surpresa se você analisar um contexto bem maior. Então, meu objetivo aqui, obviamente, não é tomar lados e dizer se isso é constitucional ou não, se a lei está sendo respeitada, ou se o Elon Musk está abusando da soberania nacional brasileira, enfim, cada um. Esse é um assunto muito polarizante, obviamente, cada um vai ter sua própria opinião e já tem bastante conteúdo sobre isso. O meu objetivo aqui é te dar ferramentas de uma visão um pouco maior, que envolve não somente o Brasil, mas também o mundo inteiro, e como que isso vem de uma tendência, inclusive, macro, não é uma coisa somente do Brasil, mas que você pode começar a observar a partir de agora que possa fazer um pouco mais de sentido para a sua própria análise. Então, se você viu meu capítulo anterior, eu falei sobre movimentos num processo de desglobalização, ou seja, países estão parando de cooperar cada vez mais. E hoje, principalmente na era da informação, da internet, inteligência artificial e todos os meios de comunicação que nós temos hoje, a gente talvez tenha se esquecido de que todas essas ferramentas que nós temos hoje, como o WhatsApp, como as redes sociais, né, Instagram, o X, etc., são ferramentas relativamente recentes e que nós não tivemos tantas ferramentas que pudessem permitir o trânsito de informações e também o trânsito de capital da forma que nós temos hoje. Só que, ao mesmo tempo, nós temos várias da estrutura que nos permitiu ter a globalização hoje, com várias falhas e vários conflitos cada vez maiores. Isso na informação e também no trânsito de mercadorias. Nós vemos aí o aumento cada vez maior de conflitos armados ou piratas, inclusive, né, como os Houthis, pegando grande parte ali dos canais mais importantes do mundo, criando incertezas, né, fazendo com que fretes fiquem cada vez mais caros, se você precisa ter um seguro cada vez mais alto, então as apólices ficam cada vez mais complicadas de serem feitas no momento onde você não tem a certeza se a mercadoria vai necessariamente chegar em seu destino. É claro que isso não é um movimento que ocorre de uma hora para outra, ou que a partir de agora tudo vai fechar, o mundo está desglobalizado, você não vai poder mais comprar no AliExpress ou no Temu, por exemplo, mas você começa a ver sinais cada vez maiores. O que eu quero te passar é que você fique mais atento para macro tendências. O que me importa são as tendências para os próximos anos, e isso pode te acender um pouco um sinal amarelo em algo que esteja acontecendo no Brasil, mas que não seja somente algo isolado no Brasil, mas uma tendência no mundo inteiro. Então, você percebe, no movimento de desglobalização, você percebe um aumento cada vez maior de narrativas que falam sobre soberania nacional e defesa. Então, isso é uma coisa que não é novidade. A China já vem fazendo isso bastante. Os Estados Unidos vem fazendo exatamente a mesma coisa. Então, quando você pensa na corrida por microchips, por inteligência artificial, todo o conflito que você vê em Taiwan, justamente por ter lá uma grande parte da tecnologia que a China ainda não necessariamente tem, mas que vem correndo cada vez mais rápido para isso, você tem literalmente uma corrida tecnológica para que você dependa cada vez menos do seu outro parceiro. Mas, por outro lado, você também tem a grande interdependência de equipamentos, de produtos, né, que os Estados Unidos consomem ainda da China. É o maior parceiro comercial disparado da China hoje, então você ainda tem um grande volume, e também não podemos esquecer do nosso eurodólar, que é justamente a reserva global, independente de todas as tentativas hoje de um BRICS, de uma moeda do BRICS Unit e tudo isso que vem surgindo. Então, todos esses movimentos, eles vêm ao mesmo tempo em tentativas de se criar uma nova realidade, né? Um novo sistema monetário, uma nova ordem, né? A famosa frase nova ordem mundial, né? Como todo grande das nossas teorias da conspiração, digamos assim. Então, se você parar para pensar, essa questão do X ou do Twitter no Brasil, ela já vem de um outro capítulo, né? Você viu o Telegram, quando o próprio dono do Telegram foi preso na França e toda essa negociação, e agora o Telegram vai ser bloqueado, e agora a mesma coisa acontecendo no Brasil. Então, eu achei até interessante, né? Muitas pessoas tweetando a lista de países onde o X é bloqueado, e eles são a China, a Coreia do Norte, o Irã, a Rússia, Mianmar, Venezuela, e entrando na lista agora pela primeira vez, o Brasil. E aí fica toda aquela situação, né? Nossa, o Brasil agora virou uma Venezuela, virou uma Coreia do Norte, etc.
O que eu queria te passar é que talvez isso seja um movimento um pouco mais coordenado do que você imagina, independente do que o Alexandre diga ou do que o Elon Musk tente passar, porque você percebe que, bom, na China hoje você já não tem isso. Eu já viajei à China várias vezes e eu lembro que quando você chega lá, você não é só isso que não tem, né? Você também não tem WhatsApp, você também não tem Instagram, você não tem Facebook, você não tem o próprio X e você não tem várias outras coisas. E eles são substituídos por outros tipos de aplicativos, né? Então, como o Baidu e o Renren, existem vários, eu já não lembro mais de todos, porque são uma série de aplicativos. Você tem hoje, na verdade, marcas de carros próprios. Você tem hoje quase que, quando você vai para a China pela primeira vez, te dá um certo choque, porque parece que o Ocidente, na verdade, nunca existiu. Você tem um mundo à parte. É muito interessante, né? Fascinante por um lado, estranho de outro, mas tudo isso faz parte da nossa realidade. E se você parar para pensar nessa lista de países que eu passei de bloqueio, muito curioso é que se você pegar a sigla BRICS, né, você já está tendo o terceiro país dessa sigla que também não teria acesso. Então, não que eu queira inferir alguma coisa, mas só achei um fato bastante curioso. Agora, por outro lado, isso é uma coisa específica desses países, sendo que você teve uma conversa nos próprios Estados Unidos recentemente, onde se sugeriu o banimento do próprio TikTok, que teria origem chinesa, entrando nos Estados Unidos, meio que uma regra de reciprocidade, onde você pode ter um problema de espionagem ou de, novamente, soberania nacional e defesa, onde você usa isso como uma ferramenta para subverter os adolescentes nos Estados Unidos, usando isso como uma ferramenta de guerra e também de coleta de informações. E aí você teve toda essa discussão. Mas isso acabou não indo para frente, mas não significa que não seja uma das probabilidades que você possa colocar no seu radar para que aconteça no futuro. Mas o mais engraçado é que o TikTok ele é visto como sendo uma ferramenta chinesa, né? Por ter a sua origem chinesa. Mas o TikTok é banido na própria China. Mas como assim? Na verdade, os chineses não usam TikTok. Eles usam um aplicativo muito parecido na sua interface, mas que é completamente diferente do TikTok, que é o Douyin. O Douyin, ele é uma versão do TikTok, parece exatamente igual, mas ele tem uma série de diferenças, tem uma série de outras funcionalidades que o TikTok ainda não tem, como o e-commerce, tudo isso baseado na forma do funcionamento das redes de pagamento da China, né? Hoje você tem o WeChat, que é o aplicativo que faz absolutamente tudo, faz pagamentos, é a sua identidade, é o seu meio que um mini passaporte dentro da própria China e que te permite fazer uma série de produtos e serviços, etc., né, dentro do Alipay, etc., e tudo isso está muito bem conectado no Douyin. Isso não é uma coisa que acontece no TikTok, é completamente diferente, mas ele vem trazendo várias coisas, então você tem meio que essa ponte, uma versão do Douyin para o Ocidente, chamada de TikTok. E uma coisa curiosa é que crianças de menos de 14 anos, né, ou adolescentes menores de 14 anos, só podem acessar o Douyin por 40 minutos, com conteúdos que são kid-friendly, né, conteúdos mais infantis, com uma série de filtros. Existem várias coisas que você não pode buscar. Se você olhar para Dubai, por exemplo, né, indo agora para outra região, onde você tem suas próprias leis, você pode usar o WhatsApp de forma tranquila, desde que seja somente mensagens ou somente fotos. Agora, o WhatsApp áudio, você não pode fazer, é proibido. A lei de Dubai, ela quer que você tenha um controle, ou seja, eles não gostariam que você tivesse uma comunicação em áudio que seja encriptada nas duas pontas, ou seja, simplesmente nós vamos banir. Então você percebe que tudo isso são vários tipos de silos que vão se criando na telecomunicação, dependendo da região que você está. Agora, é claro que esse processo, ele é um processo que já existe há várias décadas e eram feitos de outras formas, mas agora com a tecnologia vindo, você também cria meio que uma guerra digital, porque você a cada movimento que você acaba criando esse tipo de coisa, você tem contra-movimentos. É claro que todo mundo tem essa grande discussão do VPN. O uso do VPN me permite dar um bypass nisso, e você consegue até fazer isso de certo modo na China. A China, inclusive, permite que você use isso quando você vai lá como um estrangeiro. Agora, tente você, chinês, fazer a mesma coisa. É um tratamento completamente diferente. Então, essas legislações, elas vão sempre
tentando se modernizar ao mesmo tempo e criar essa nova realidade, mesmo que seja tecnológica. Então, o que eu quero te passar é mais ou menos esse tipo de visão de que isso também se traduz na macroeconomia. Porque se você parar para pensar, aqui nós estamos falando de telecomunicação, mensagens e tráfego de dados e produtos reais. Agora, a mesma coisa acontece com o dinheiro. Dinheiro no sistema macroeconômico hoje, como ele é totalmente digital, nada mais são do que mensagens. Então, quando você pensa na guerra da Ucrânia com a Rússia, é exatamente a mesma coisa. Você teve ali as sanções baseadas no sistema SWIFT, ou seja, o SWIFT é uma das maiores redes de transferência de dólares, mas que não são transferências. SWIFT é um sistema de mensagens, da mesma forma que o WhatsApp, da mesma forma que o Telegram, da mesma forma que o Instagram. Só que entre instituições bancárias. E as instituições que trabalham com esse tipo de pessoas, da mesma forma que você teve o mandato ali do Alexandre indo para a Anatel, não sei o quê, dar ordem lá, judicial, enfim, eu não entendo muito o procedimento jurídico, mas você pega as operadoras para justamente começar a travar ou até fazer censura de contas, né? Como aconteceu recentemente com o Pablo Marçal, mas isso acontece já há bastante tempo com outros também em outros lugares. Então, tudo isso são mensagens e telecomunicação. Mas isso, o banimento da Rússia, por exemplo, nas sanções da guerra, elas não impediram a Rússia de acessar dólares. Dólares continuam fluindo, porque de um grande sistema como o SWIFT, ele ainda é pequeno, fazendo parte de um sistema maior. Quem permite que o SWIFT possa funcionar é toda uma rede de redes chamada CHIPS, que é a rede hoje, que talvez você nunca tenha ouvido falar, que faz com que todas essas mensagens interbancárias de pagamentos e de quitação de pagamentos possam fluir ao redor do mundo. E você tem outras ferramentas que além do SWIFT, que também permitem não somente que os dólares fluam, mas outras moedas também. É claro que, mas ao mesmo tempo, você só vai usar uma outra moeda se você ganhar dinheiro com isso. Então, os russos não têm problema nenhum e adoram continuar tendo a habilidade de receber dólares. Você também vê a mesma coisa com produtos. Então hoje você tem até você pode até achar que isso seria até um problema descarado de você ver a Alemanha tendo parcerias, por um lado tendo aquela ótica de que ela é a boazinha, né, porque ela está totalmente contra a Rússia, mas ao mesmo tempo importando a energia da Rússia e fazendo exportações para a Rússia. Mas isso é porque ela precisa. Empresas continuam precisando vender, independente dos seus líderes não estarem em lados opostos de uma guerra. Então é muito mais complexo do que a gente imagina. Só que você não precisa exportar diretamente da Alemanha para a Rússia. Você pode usar o Turcomenistão como um grande país, ou Belarus, para você poder fazer uma transferência. Só que você percebe que esses países que fazem uma reexportação, eles estão ganhando bastante dinheiro com esse processo. Só que isso faz os produtos e serviços se tornarem mais caros. Isso faz o processo ter uma fricção cada vez maior, da mesma forma que antes você poderia acessar o X no Brasil, por exemplo, sem VPN. Agora você já precisa de uma nova ferramenta para fazer aquela mesma coisa que você faria antes. Você percebe? Você consegue traçar paralelos nesses dois tipos de sistemas quando você aumenta a fricção. Aumentando a fricção, aumenta o meu custo. Aumentando o meu custo, o sistema fica cada vez menos eficiente. E por outro lado, você tem junções. Se você tem umas separações e divórcios por um lado, como Estados Unidos e China, apesar deles ainda transacionarem muito e precisarem muito um do outro, mas enquanto eu não acho um parceiro melhor, eu preciso ir achando alguém que possa substituir e que talvez lá na frente faça com que eu não precise mais ter esse parceiro. E aí você vai tentando criar novas soluções. Aí novas alianças também vão se formando, mas ao mesmo tempo você cria novos silos, novos blocos econômicos que talvez tenham uma barreira por fora. Se você parar para pensar, seria como se fosse um neofeudalismo, né, do século XXI. Então é uma forma de você analisar isso. Então tudo isso faz parte de um novo retrato
fato de um processo de desglobalização. Agora, eu estou dizendo que o X nunca mais vai voltar para o Brasil? Não, pode ser que reverta, pode ser que tenha uma comoção muito grande, mas ao mesmo tempo essa comoção não acontece em outros países, né, como a China. Isso é simplesmente uma coisa que é aceita, ela é comum, você não vai bater de frente, principalmente quando você tem um market share muito interessante na China. Então, assim, não é defendendo ou atacando um lado, mas você tem os lados que acontecem, né, de positivo e negativo dos dois lados, né? Então, por um lado, você pode argumentar que isso se trata de soberania nacional, por um lado, você pode argumentar que se trata de liberdade de expressão e a Constituição. O que eu quero passar é que você tire as suas paixões de lado e tente analisar sempre de uma forma maior. Que contexto eu estou dentro do Brasil? Isso é uma coisa que acontece somente no Brasil ou é uma macro tendência que acontece ao redor do mundo? O que eu posso fazer para me proteger? Quais são as formas que eu tenho de diversificar o meu risco? Então, é mais ou menos isso que eu queria te passar. Foi um capítulo mais longo, mas talvez que não tenha uma abordagem que geralmente se tem, né? Principalmente quando você tem um debate tão apaixonado que está agora no meio de num caldeirão, a gente nem sabe ainda os próximos passos, isso vem mudando, talvez quando você estiver ouvindo esse capítulo, talvez o X já tenha voltado ao Brasil, mas independente disso, você pelo menos possa ir tentando ver os pequenos movimentos no Brasil e também fora do mundo que vão mostrando cada vez mais esses novos divórcios, essas novas alianças e também se esse processo de desglobalização está indo mais rápido do que você imagina.